Abençoados com todas as bênçãos. Melhor noite. Receba que tudo está bem contigo. Que você teve um dia excelente, um dia bem proveitoso, não é isso? Mas saiba que tudo esteve debaixo do controle do nosso Pai. Sejam todos bem-vindos. Melhor noite para vocês, melhor noite para a sua família. Falamos aqui a respeito do Evangelho da incircuncisão. Isso é o nosso assunto aqui, Evangelho que foi dado ao apóstolo Paulo lá no paraíso, o Evangelho que fala a respeito de Cristo depois da cruz. Até falamos a respeito de Cristo antes da cruz, mas não o conhecemos dessa maneira. Em uma de suas cartas, ele fala que a Cristo, se conhecemos segundo a carne, agora já não conhecemos mais, depois que ele morreu e ressuscitou. Evangelho que te apresenta santo, perfeito, salvo para sempre. Se você for procurar salvação em outro evangelho antes da cruz, no evangelho da circuncisão, você não vai ter garantias que você é salvo para sempre. Porque o evangelho diante da cruz te oferece maneiras de se salvar. Quando o evangelho da incircuncisão, o evangelho que foi dado aos gentios, te apresenta salvo para sempre, porque diz que foi Cristo que pagou o preço pela nossa salvação. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, o apóstolo Paulo, ele recebeu uma revelação lá no paraíso, que diz que todo aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele, um só espírito com Deus. Imagine, se eu sou um espírito só com Deus, então eu tenho que ser santo, porque Deus é santo. Se eu sou um só espírito com Deus, eu tenho que ser perfeito, porque Deus é perfeito. Não poderia ser de outra maneira. E se eu me perdesse, se acontecesse de um filho se perder, Cristo também teria que se perder. Mas como nós somos um só espírito com Ele, não existe essa possibilidade de um filho se perder, devido a estarmos unidos a Ele pelo Espírito. Temos que recebido muitos correios, agradecemos aí a todos que têm reportado a nós, que têm recebido essa palavra e que têm ficado bem felizes que a maneira de pensar está mudando e, por consequência, está mudando também a maneira de agir, a maneira de viver, mas não por nós, mas pela palavra que nós falamos. Porque da mesma maneira que mudou a nossa maneira de pensar, também recebo que mude a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir. E mais, se isso está acontecendo na sua vida, eu gostaria de incentivar você a compartilhar as mensagens para que outros sejam alcançados da mesma maneira que nós fomos alcançados. Essa palavra ela foi revelada na minha mente depois que alguém pregou para mim, depois que alguém falou para mim, olha, você é um abençoado, você é santo, você é perfeito, depois que eu ouvi de alguém. Mas foi necessário alguém falar, porque o Evangelho diz que a fé, o entendimento, vem pelo ouvir. Então é necessário que nós falemos, é necessário que nós compartilhemos essas mensagens, porque hoje é a melhor ferramenta que nós temos para passar essa palavra. Devido ao que está acontecendo aí no mundo, essa pandemia, está difícil, um pouco complicado de congregar. Existe uma ordem do nosso Estado, do nosso governo, para evitar que haja ajuntamento, agrupamento. Então fica difícil de haver congregação. Mas a palavra ela está correndo através do Facebook, através do YouTube, através do WhatsApp, de várias maneiras. Você compartilhando as mensagens, você vai estar fazendo com que a palavra corra e seja glorificada. Da mesma maneira, eu também gostaria de incentivar você a se inscrever no nosso canal, o canal do YouTube, para que, da mesma maneira, a palavra corra e seja glorificada. Abba, Pai? Abba, Pai. Então vamos aqui abençoar a nossa glória de hoje, porque o Evangelho diz que esse conhecimento, ela provoca uma transformação na nossa mente. Mas essa transformação é de glória em glória. O apóstolo Paulo, quando esteve lá no paraíso, ele não recebeu toda a revelação assim, de uma vez só, não, foi de glória em glória. Deus foi explicando para ele, ele foi entendendo e foi se transformando na sua maneira de pensar. Então hoje nós vamos aqui tratar de uma glória
bem excelente, uma glória que chegou à nossa mente e nós gostaríamos de compartilhar com os irmãos. Reino versus paraíso. Esta glória que nós temos para compartilhar hoje. E a intenção desse estudo é aclarar o engano da religião, mais um dos enganos da religião. Porque, para falar a verdade, a religião ela vem nos enganando há muitos anos. Muitos anos ela vem ensinando mentiras a respeito do Evangelho. A religião ela não separa, ela faz mistura, por exemplo, diante da cruz e depois da cruz. Não existe diferença lá na religião, antes da morte de Cristo e depois da morte de Cristo. É uma mistura só, uma confusão só. Até parece que Cristo não morreu e muito menos tenha ressuscitado. Eles fazem uma confusão entre Jesus de Nazaré e Jesus ressuscitado. Não existe uma diferença entre essas duas manifestações. É muito comum lá na religião falar Deus te abençoe. Não conhecem que nós somos abençoados, porque misturam antes da cruz e depois da cruz. Tem que haver uma diferença. Lá o ensino que é dado na religião nos trata como servos. Mas diz o Evangelho que nós já não somos mais servos. Nós somos filhos e herdeiros de Deus. Mas como a religião mistura, não conhece essa diferença, nos tratam dessa maneira. Nos pregam lá um arrependimento, quando diz o Evangelho que nós não temos do que nos arrependemos. Nós temos que nos reconciliar com Deus, porque o pacto do arrependimento já acabou. Cristo já nos perdoou. Você, quando nasceu nessa terra, já nasceu perdoado por Deus. O que você tem que fazer agora é se reconciliar na sua mente com Deus. A religião ela faz uma mistura entre a lei e a graça. Ela faz uma mistura entre os dois pactos, antes da cruz e depois da cruz. E hoje nós vamos cuidar desses minutos que nós temos aqui para aclarar esse engano da religião, trazer à luz essa diferença que existe entre o reino de Deus e o paraíso. Separar o que é reino e o que é paraíso. Então vamos começar aqui em Romanos, capítulo 5, versículo 17. A religião diz que é a mesma coisa. Quando alguém fala de reino, lá na religião, diz que é paraíso, não existe diferença. Mas o Evangelho, ele mostra aqui claramente que existe uma diferença entre o reino de Deus e o paraíso. E é isso que nós vamos tratar aqui de ver em alguns minutos aqui. Romanos capítulo 5, versículo 17. Pegue a sua Bíblia, pegue um papel, pegue a sua caneta, anote os versículos. E hoje nós temos aqui bastante versículos para mostrar a diferença entre reino de Deus e paraíso. Diz assim, Romanos capítulo 5, versículo 17. Por quê? Olha só, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por este, está falando de Adão, a desobediência de Adão trouxe a morte a todos os homens. E diz mais o apóstolo Paulo, muito mais do que a desobediência de Adão que trouxe a morte, os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, o que vai acontecer com esses? Reinarão em vida. Preste bem atenção nesse termo, abençoado. Reinarão em vida, não é em morte, não é depois que passar desse corpo, mas é em vida, por um só, Jesus Cristo. Então, nós gostaríamos aqui de chamar a sua atenção no que diz aqui o Evangelho, no que diz o apóstolo Paulo, o Evangelho da incircuncisão. Diz que o negócio aqui de reino é reinar em vida, enquanto você está nesse corpo de carne. Todo filho, preste bem atenção, pessoal, todo filho de Deus que está nesse corpo de carne, ele já está no reino. Paraíso é depois que o filho é sacado desse corpo. Depois que você morre, dizem o tradicional, a religião, depois que a pessoa morre, que sai desse corpo, que volta para Deus, então ele vai para o paraíso. Mas aqui neste mundo, nesta participação de carne e sangue, o Filho está participando do reino de Deus, que foi estabelecido por Deus aqui. E é isso que nós vamos ver aqui no caminhar desse estudo. Lá em Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 7, olha só o que diz lá o escritor. O pó volta à terra, morreu, acabou, não é isso? Como era. Agora o Espírito volta a Deus, que o deu, volta para o paraíso.
O pó, o corpo, tem que voltar para a terra, acabou. O reinado dele aqui acabou. Mas o espírito tem que voltar para onde? Para o paraíso. Vamos ver isso aqui mais de perto. Vamos ver aqui com mais detalhes. Vamos ver aqui em Gálatas capítulo 5. Vamos ler aqui o versículo 19. Algumas características aqui desse reino. Olha só, 5, 19. Versos bem conhecidos nossos, mas quando nós não temos assim os olhos do entendimento iluminados, nós lemos certos versículos e passamos assim por cima sem entender o que está aqui, o segredo, o mistério que esteve oculto desde antes da fundação do mundo. Então nós declaramos já que os seus olhos já estão iluminados, você vai ler e vai entender, Deus vai clarear o seu entendimento e você vai entender o que está escrito nesses versos. Então no versículo 19, ele fala assim, ó, porque, olha só, as obras da carne, desse corpo que nós estamos vestidos, são manifestas, são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, idolatria, feitiçaria, inimizade, e aqui vem uma relação bem tremenda, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, e o versículo 21 diz assim, ó, invejas, homicídios, bebedice, veja bem, bebedice é uma obra da carne, não é isso? Glutonaria, que é comer além da conta, como dizia a minha vovó, o olho maior do que o estômago, ela me ensinou isso, não é isso? E coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro. Olha a declaração que faz aqui o apóstolo Paulo. Como já antes vos disse, os que cometem tais coisas, que coisas? Essas que nós lemos aqui do verso 19, no verso 20 e no verso 21. Quem comete essas tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não diz o paraíso, diz o reino de Deus. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus aqui nessa vida. Por que não herdarão o reino de Deus aqui nessa vida? Porque o Evangelho diz, olha só, que o paraíso é por obras. E nós te apresentamos aqui obras da carne. Não são obras do Espírito. Obras da carne. Efésios capítulo 2, versículo 9, diz que se fosse pelas obras, não pode ser pelas obras, para que ninguém se glorie. Aqui nesse reino, abençoado, você tem esse corpo de carne e você tem que se comportar, porque pelas obras não é para o paraíso, é aqui para o reino. Se você cometer essas obras, por que é que você não vai herdar aqui o reino, aqui desse mundo? Porque, imagina bem, uma pessoa que se mete debaixo de prostituição, ele vai ser feliz? Porque quando nós falamos herdar o reino, é ser feliz. Reinar em vida é ter uma vida tranquila, ter uma vida feliz. Agora, se o abençoado se mete debaixo de uma prostituição, se o abençoado se mete debaixo de uma bebedice, se o abençoado se mete cometer um assassinato, como é que ele vai ser feliz? Como é que ele vai reinar em vida com esse corpo de carne? Não vai poder, porque ele vai estar debaixo de obras da carne, que vai te impedir. É impossível alguém reinar em vida, ser feliz, cometendo essas obras da carne. Quem pratica essas coisas não herda nessa vida, não pode ser feliz. Nós tivemos aqui alguns exemplos, aqui o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas no capítulo 5, no versículo 19, prostituição, inimizade, inveja. Olha, e Paulo repetiu essa mesma orientação que ele deu à igreja dos Gálatas, ele repetiu lá aos Coríntios. 1 Coríntios, vamos ver aqui, ó, capítulo 6, versículo 9. Porque o Evangelho diz, abençoados, que é impossível, veja bem, é impossível alguém ser feliz aqui nesse reino, com esse corpo, se meter com as obras da carne, debaixo da prostituição. É impossível, abençoado. É impossível. Isso vai contra o que Deus determinou. Bebedice. Não tem como você viver bem, não é isso? Algum tempo atrás eu perdi um amigo porque passou a vida bebendo. Quando ele foi no médico ver o que estava acontecendo, estava se sentindo mal, o seu fígado já tinha ido embora. Como é que o abençoado, como é que uma pessoa, um filho de Deus, ele vai
reinar, vai viver feliz debaixo das obras da carne. Está falando do reino aqui, não está falando de paraíso. 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 9, diz assim, ó: não sabeis, olha só, vê se não é a mesma coisa que ele falou lá para a igreja da Galácia. No versículo 9, diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? E aonde que é o reino de Deus? É lá em cima? Não, abençoados. Não olhe para cima, porque o negócio é aqui. Os injustos não herdarão o reino de Deus. Não erreis. Olha o versículo 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, olha só, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o quê? O reino de Deus. Veja que o apóstolo Paulo aqui, ele está apresentando irmãos que estão debaixo de uma carne totalmente desordenada. Como é que alguém vai ser feliz? Como é que alguém vai herdar, vai reinar em vida com um corpo desordenado? E isso é aqui, nesse mundo aqui. O Evangelho diz que tudo que você planta, você colhe. Você é chamado a andar com o corpo ordenado, porque não se pode ser feliz, não se pode reinar em vida nesse corpo desordenado, debaixo dessas obras que o apóstolo Paulo aqui nos apresentou. Mas agora tem um outro detalhe, abençoados. Não se pode querer se comportar bem para ir para o paraíso, porque aqui é o reino de Deus. O reino de Deus está estabelecido aqui nesse mundo. Agora, não é porque eu me comporto bem que eu estou me capacitando, estou me qualificando para ir para o paraíso. Isso é mentira. Essa história de aceitar a Jesus, olha, se você deixar de fumar, se você deixar de beber, se você se comportar bem, se você nunca trair a sua esposa, se você nunca atrasar sua conta de luz, se você pagar suas contas em dias, você está se qualificando para morar no paraíso. Isso é mentira. Nós já falamos aqui e vamos repetir. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Você se qualifica não fazendo essas coisas para viver bem aqui nesse reino, não se metendo nessas obras da carne. Você vai viver bem aqui, vai tratar bem desse corpo. Porque senão, abençoados, para você ir ao paraíso, olha, você quer ir para o paraíso? No momento eu não quero. Mas se você quiser ir para o paraíso, basta você morrer. Você é um filho, nós já falamos aqui, que o corpo vai ao pó e o espírito volta para Deus. Isso é automático. Se você quer realmente voltar ao paraíso, de onde nós viemos, lá em Filipenses capítulo 3, versículo 20, diz que a nossa pátria é o paraíso, é os céus. Mas se você quiser voltar, não é fazendo obras, é morrendo. Eu recebo que você não queira morrer agora. Como diz aí uma música de um compositor popular, não é isso? Por pior que seja a sorte, ninguém quer a morte. Não é isso? Você quer ficar aqui nesse reino. E para isso é necessário que você se comporte bem, pessoal. É necessário que você não se meta com essas obras da carne, porque elas vão te levar não para o inferno, elas vão te levar para o paraíso, porque você vai ser sacado desse corpo e, como diz lá já o escritor lá dos profetas, diz que vai voltar para Deus. Então diz que é reinar em vida. Nós lemos aqui em Romanos capítulo 5, vamos ler mais uma vez, Romanos capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo aqui diz que, olha o que ele diz, vamos repetir aqui, só o finalzinho: os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, conhecimento, está falando aqui de um conhecimento, reinarão em vida. E que conhecimento é esse que você precisa ter? O conhecimento da verdade do Evangelho da graça, de Romanos até Hebreus, para você viver bem aqui nesse reino. E o conselho que o apóstolo Paulo dá, que o Evangelho nos dá essa noite, é nos afastarmos das obras da carne para melhorar aqui a nossa estadia aqui nesse reino, no reino de Deus que está aqui. Porque vai chegar um momento que esse espírito vai ser sacado. E quem tem esse tempo é o próprio Deus. Não queira você adiantar isso. É isso? Porque se você tratar mal esse corpo, não viver bem aqui nesse reino, o Evangelho diz que Deus, ele é Senhor
tanto dos vivos como dos mortos. Você estando aqui no reino, ou você estando lá no paraíso, para Deus é a mesma coisa. Ele vai ser o teu dono, ele vai ser o teu Senhor, da mesma maneira. Mas eu penso que nos interessa vivermos mais um tempo aqui, nesse reino aqui, que aqui é muito bom. E veja bem, abençoados, você precisa para isso de um conhecimento. E qual é o conhecimento? O Evangelho da Graça. Porque com a lei de Moisés, os 613 mandamentos, é impossível você viver bem aqui nesse reino. Porque não se pode reinar em vida embaixo de um pacto de maldição e morte. Não pode, não tem como. Porque esse pacto, ele reaviva as obras da sua carne. Vai te levar a fazer as obras da carne. Por quê? É um pacto com o corpo, é um pacto com a carne. Lá em Gálatas, capítulo 3, veja o que diz aqui, ó, Gálatas, capítulo 3, o versículo 10. Abra sua Bíblia, por favor. Diz assim, ó, todos aqueles, todos, isso aqui, abençoado, se você está no corpo de carne, olha o que ele diz, todo aquele, pois, que são das obras da lei, todo aquele que quer praticar as obras da lei, viver nesse reino, seguindo a lei, olha o que acontece, estão debaixo de maldição. Maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-lo. Como é que você vai reinar em vida, vai ter uma vida boa aqui, seguindo um pacto de maldição e morte? Um pacto que diz que a morte era a morte que reinava. Agora não, nós já falamos aqui, vamos repetir. Romanos capítulo 10, versículo 4, diz que esse pacto acabou. Mas a religião insiste em trazer esse pacto para cá, em pregar, em ensinar que para ir para o paraíso, tem que se comportar bem, seguindo as leis desse pacto. Batizando, jejuando. Não é necessário, abençoado, essas coisas. O que é necessário é você entender que Cristo ali na cruz já fez todas as coisas e você se comportar bem com esse corpo de carne aqui nesse reino para você reinar em vida. Porque a lei foi um pacto de maldição e morte. Na lei de Moisés não havia benefício, maneira nenhuma de alguém viver bem, ser feliz. Imagina, 613 mandamentos, um pacto de maldição. O abençoado lá conseguia cumprir 612. Se errasse em um, ele era culpado. Não poderia ser feliz. Não existia uma consciência, uma limpa consciência. A consciência que havia lá com aqueles abençoados era a consciência de pecado. Como se pode ser feliz com a má consciência? Agora, o Evangelho da Graça diz que essa consciência foi tirada ali na cruz. Não temos mais essa consciência, porque o pecado foi aniquilado. Cristo aniquilou o pecado. Por isso que nós vivemos bem aqui nesse reino. Reinamos em vida, sem pecado. E veja bem, que o reino de Deus, que seria estabelecido aqui, ali na cruz, foi anunciado até pelos profetas. Até os profetas lá do passado já anunciavam esse pacto, anunciavam que esse reino iria acontecer ali na cruz. Vamos aqui ver um exemplo primeiro. Isaías capítulo 9. Olha o que diz no versículo 7. Diz assim, ó. Isaías, abra sua Bíblia, por favor. Vamos esperar um pouquinho, porque é difícil de encontrar Isaías, não é isso? 9:7 diz assim, ó. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim. Olha, está falando aqui de um reino que não terá fim. Sobre o trono de Davi e no seu reino. Olha, no seu reino, falando a respeito aqui de Jesus de Nazaré. Para o firmar e o fortificar em juízo. Está falando aqui para o futuro. Em justiça, desde agora e para sempre. E a garantia? O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então está dizendo aqui que viria um reino com o Messias lá na cruz. Porque é do trono de Davi. E quem era do trono de Davi? Jesus de Nazaré. Então Isaías já estava profetizando que ali na cruz viria um reino. E esse reino seria estabelecido para sempre. Um reino com juízo e em justiça. Seria justo esse reino. Daniel também falou a respeito desse reino.
Daniel capítulo 2, no versículo 44, veja só o que ele diz. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino. Olha só, um reino que não será jamais destruído. E qual é o reino que jamais será destruído? É o reino de Deus que foi estabelecido aqui na cruz. E este reino não passará a outro povo. Não, será sempre do mesmo povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Então, uma profecia para o futuro, para o reino que iria se estabelecer. E foi estabelecido ali na cruz. O próprio Jesus de Nazaré, o próprio Deus, nos seus dias de carne, ele falou a respeito desse reino. Vamos aqui em Lucas capítulo 17. Vamos ver agora aqui nos livros históricos que fala a respeito desse reino, no versículo 20. Veja só o que diz aqui, Lucas 17, versículo 20. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, olha só, interrogaram Jesus e perguntaram para ele quando seria estabelecido esse reino que já havia sido prometido lá no passado pelos profetas. Olha o que ele disse. Respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, não é algo que se vê, não é algo que se procura, abençoados. Não é por ver, por pegar, não. O versículo 21 diz assim: nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus, aonde é que estará esse reino prometido por Deus? Estará em vós, dentro de vós. O reino estará em nós, abençoado. O reino de Deus é aqui, nesse mundo. Mateus, vamos a Mateus, também fala a respeito aqui o escritor Mateus, que não é evangelho, é livro histórico, no capítulo Mateus, capítulo 4, no versículo 17, ele diz assim, ó: desde então, começou a Jesus a pregar e a dizer, preste bem atenção no que é que Jesus falava a respeito desse reino. Ele pregava dizendo o seguinte, desde então Jesus começou a pregar dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino ainda não havia chegado, ainda não havia acontecido, iria chegar ali na cruz. Por isso que ele falou, está próximo o reino, arrependei-vos, porque o pacto ainda era de arrependimento. Quando o reino chegou ali na cruz, então passou o pacto da reconciliação. Mas enquanto Jesus estava aqui nessa terra, ele falou, o pacto agora ainda é de arrependimento. E seria ali na cruz o fim da lei, o pacto do fim do arrependimento. Acabou na cruz. Por isso que nós não pregamos aqui arrependimento. Porque esse pacto já teve fim. Nossos pecados já foram perdoados. Agora é o pacto da reconciliação. E veja aqui Mateus capítulo 5, mais uma vez ele falando aqui a respeito desse reino que haveria de vir. Mateus capítulo 5, versículo 5, ele diz assim, ó: bem-aventurado ou abençoado os mansos, porque o que eles vão herdar? O que os mansos de coração iriam herdar? O céu, o paraíso, a salvação eterna? Não, iriam herdar a terra. É onde que é a terra? Aqui. Aqui que está o reino que foi prometido por Jesus neste mundo. Depois que ele morreu, depois que ele ressuscitou, esse reino abençoado foi estabelecido por ele ali na cruz do Calvário. Olha só, e todas essas promessas que nós estamos falando aqui, que nós já lemos, e outras que nós vamos ler, todas elas já foram cumpridas ali na cruz do Calvário. Todas elas. Veja só, Colossenses, capítulo 1, no versículo 13. Olha o que ele diz. O cumprimento dessa promessa, o reino já foi estabelecido. O qual, falando de Cristo ali na cruz, nos tirou. Veja bem, ó. Tirou, transportou. Já aconteceu, olha a terminação do verbo, está no passado, já aconteceu, nos transportou da potestade das trevas e nos transportou para onde? Para onde foi que Deus
nos transportou ali na cruz? Para o reino do Filho do seu amor. Não foi para o paraíso que ele nos transportou ali na cruz. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aquelas pessoas que estavam ali antes da cruz foram transportadas. É certo que nós já nascemos aqui no reino. Nós não fomos transportados da maneira literal, mas na mente e no conhecimento nós fomos transportados. Porque se ele não morre, se ele não ressuscita, diz o apóstolo Paulo, que a nossa fé seria vã e nós ainda estaríamos em pecado, ainda estaríamos lá na lei de Moisés. Mas como ele morreu e ressuscitou, nós fomos transportados da lei para a graça. Fomos transportados lá da lei para o reino do Filho do seu amor. Nos transportou. E não é um reino qualquer, abençoado. Esse reino não é qualquer coisa que possa ser mudado. Lá Daniel falou que era um reino que jamais mudaria. Hebreus capítulo 12, veja que diz aqui o apóstolo Paulo, no versículo 28, a respeito desse reino, que já foi estabelecido ali na cruz. Pelo que, tendo recebido um reino, quando foi que nós recebemos esse reino? Ali, quando ele morreu e ressuscitou, que nós fomos transportados. Recebeu um reino que não pode ser abalado. O reino de Deus, abençoados, de maneira nenhuma, nunca ele vai ser abalado. Porque é o reino de Deus, não é o reino de homem, não é o homem que conduz esse reino, não é feito debaixo de ordens de homens. Esse reino foi estabelecido pelo próprio Deus ali na cruz. E diz o apóstolo Paulo, um reino que não pode ser abalado. E diz mais, retenhamos a graça, o conhecimento, pela qual servimos a Deus agradavelmente, com referência e piedade. Isso, abençoado, só é possível nesse reino de Deus. Porque antes da cruz, com a lei de Moisés, você não consegue servir a Deus agradavelmente, porque era um pacto de obrigação. Nesse reino, no reino inabalável, que foi estabelecido por Deus ali na cruz, nós o servimos de maneira agradável, reverência e com piedade, com amor. Esse é o reino que não pode ser abalado. E vamos ver agora aqui um texto, olha só, um texto que é um clássico quando se fala de reino e paraíso. Porque até quem não participa de igreja chamada evangélica, quem não conhece nem Bíblia, mas com certeza você já ouviu a falar desse texto aqui. Ó. Lucas capítulo 23, versículo 42. Diz assim o versículo 42. Porque quando Jesus ele foi crucificado juntamente com dois homens, chamados de ladrões, dois ladrões, não é isso? A religião diz que é o mau ladrão e o bom ladrão. Eu nunca vi falar de que ladrão pudesse ser bom, né? Porque é uma obra da carne. Mas a religião diz que um era mau ladrão e o outro era o bom ladrão. Então vamos ver aqui o que aconteceu com esses daqui. Ó. Lucas capítulo 23, e o versículo é o versículo 42. Dizendo, Pai... Não, vamos ver aqui, 23, deixa eu já aqui o 23, aqui está, 22, é o 23, aqui está, no versículo 42. E disse-lhe Jesus, olha o que disse Jesus lá para o rapaz, Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Aquele homem pediu para Jesus, que ele queria participar com Jesus no reino, estava prestes a morrer. E que respondeu Jesus no versículo 23? Em verdade te digo, que estarás comigo aonde? No reino de Deus? Não, no paraíso. Por que ele não poderia estar no reino? Porque ele estava prestes a morrer. O ladrão não poderia reinar, porque ele iria morrer. Quando ele morrendo, o corpo, o espírito, seria sacado lá para o paraíso. Por isso Jesus falou para ele, ó, no reino eu não posso fazer nada por você, porque você viveu uma vida com as obras da carne, era o ladrão, e tem que colher segundo o que você plantou. Então, para o reino, para você, acabou. Agora, o espírito, não, o espírito, você vai comigo lá para o paraíso. Por isso que essa diferença. O reino de Deus é aqui,
o paraíso é lá no céu. Depois que nós fomos sacados desse corpo. Essa que é a diferença. Agora, as obras da carne, você planta, você colhe aqui, nesse corpo. Por isso que aquele ladrão, ele não pôde, não foi dada a ele a oportunidade de continuar aqui no reino. Ele poderia ficar, se ele não tivesse se metido debaixo de obras da carne. E por essa razão, abençoados, nós temos visto aí muitos dos nossos irmãos sendo recolhidos, porque se metem debaixo de obras da carne. Aí não pode, não tem como ficar aqui nesse reino. São filhos. Não, isso aí é uma outra história. Filho é filho para sempre, não é isso? Porque não depende das obras para ser filho ou não. Depende dessas obras para você viver bem aqui nesse reino. Se você se comporta mal, não tem como você ficar aqui, porque as tuas obras podem te levar mais cedo para o paraíso. O reino é aqui, não é lá em cima. Não olhe para cima. Já falamos, vamos repetir. Não olhe para cima, porque o assunto de reino é aqui. Reinar em vida é aqui, onde nós estamos, nessa terra aqui, essa participação de carne e sangue. Efésios capítulo 2, vamos seguir aqui, nosso tempo já está se esgotando. Efésios capítulo 2, o versículo é o versículo 6. Diz assim o apóstolo Paulo: a posição da igreja. E nos ressuscitou juntamente com ele, com Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Lugares celestiais, abençoados, são esses daqui, onde nós estamos. E versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Se lugares celestiais fosse lá nos céus, lá em cima, lá no paraíso, para que ele então iria nos colocar em lugares celestiais para nos mostrar a sua abundância e riqueza? Para quem? Lá para os anjos, para ele mesmo? Disso ele já sabia, mas para mostrar a abundante riqueza aqui nesse reino. Para isso que ele nos fez assentar em lugares celestiais. Nós estamos aqui, no reino de Deus, é aqui. A religião, ela espera um reino para o futuro, não é isso? Depois que você morrer, então você vai ser levado lá para o céu, mas isso se você merecer, se você tivesse qualificado aqui nessa vida para ir lá para os céus, e lá você vai ter ruas de ouro, vai participar de mar de cristal. Lá existe uma árvore com 12 frutos. Essa árvore ela me encantou, né, por muitos anos, porque você imagina uma árvore que dá um fruto a cada mês do ano. São 12 frutos por ano. Abençoados, isso não é para lá, abençoados. Isso é para cá, isso já passou, isso já acabou. O reino é aqui. O chamado é aqui. Sabendo que você planta, você colhe, mas é aqui que você vai reinar em vida. O reino de Deus é aqui aonde nós estamos, neste mundo. Não é alguma coisa, não é um negócio para depois que você morrer. Lá, paraíso, sim, é depois que você for sacado desse corpo e o próprio Deus te levar junto com ele. Mas aqui, nesse corpo de carne, nessa participação aqui que nós estamos, reino de Deus é aqui. Aqui é onde está Deus mesmo. Mas algumas pessoas já me perguntaram assim: mas como é que pode isso aqui ser o reino de Deus com essa bagunça que está aí? Olha, abençoados, está escrito lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, que todas as coisas aqui nesse reino estão sustentadas pelo poder da palavra de Deus. Isso aqui está tudo sustentado, é Ele que comanda tudo, porque o reino é dele. O reino não é do diabo. O diabo já foi destruído lá na cruz. Não existe dois senhores no reino de Deus. Não existe um reino dividido. Aqui é somente o reino de Deus. Porque o paraíso é para o espírito, que já está perfeito. O Evangelho diz que com uma só oferta, Ele fez o nosso espírito perfeito para sempre. Hebreus capítulo 10, versículo 14, diz que com uma só oferta, Ele nos fez perfeito para sempre. O Espírito. Agora, esse corpo aqui nesse reino, você tem que cuidar, não se metendo debaixo dessas obras.
cuidar bem dele, para que você possa passar aqui por esse tempo. Esse espírito que foi predestinado por Deus desde antes da fundação do mundo. Já estão definidos quem vai participar aqui desse reino de Deus. Efésios capítulo 1, estamos aqui pertinho, no versículo 4, diz assim, ó: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. O que foi eleito por Deus? O que foi que Deus escolheu antes da fundação do mundo? O Espírito que está dentro desse corpo, que agora está participando desse reino de Deus. O Espírito que está participando de corpo, de carne e sangue. Participamos de carne e sangue aqui nesse reino. Hebreus 2,14 diz que os filhos participam, veja bem, participam de carne e sangue aqui nesse reino aqui. Então, abençoados, fica bem claro, fica bem definido que o reino de Deus é aqui nesse mundo, aqui nessa terra. Agora, o paraíso, não, o paraíso é lá nos céus, lá junto, lá em cima. Aqui embaixo é o reino de Deus, onde Deus estabeleceu a sua justiça. A justiça de Deus já está estabelecida aqui. Ele já escolheu os seus filhos e por uma determinação dele, um propósito dele, ele nos colocou aqui para participarmos de carne e sangue. Devido à desobediência de Adão, ele nos justificou e nós estamos aqui e já, eu espero que ainda fique aqui um bom tempo, não é isso? Mas já nós voltaremos lá para o nosso Pai, para o paraíso. Então, abençoados, nós concluímos aqui o que nós temos aqui para falar sobre o reino. E voltamos aqui a Romanos 5,17. E vamos ler aqui mais uma vez. Gostaria de ler mais uma vez, porque é um texto aqui bem tranquilo, que diz: porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por muito mais, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Olha, abençoado, você foi posto aqui nesse mundo para reinar em vida. Por isso que ele estabeleceu um reino de Deus aqui, o próprio reino dele. Mas é necessário que você tenha um conhecimento da graça de Deus. Porque muitas das pessoas estão aí se matando, estão vivendo infelizes, estão muito tristes, até em depressão, até tiram a própria vida, porque não conhecem o evangelho da graça de Deus. Imagina, o abençoado que sabe que é um espírito justo, feito perfeito, que o nome dele está escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo, que ali na cruz o próprio Deus pagou o preço por ele, que ele está aqui nesse reino para viver bem, para viver feliz, para ter uma limpa consciência. Como é que ele vai atentar contra a própria vida? De maneira nenhuma ele fará uma coisa dessa. Mas é necessário um conhecimento. E o conhecimento, só quem vai te dar é o próprio Deus. Lá o profeta lá atrás já falou que o povo estava sendo destruído por falta de conhecimento. Quantos aí que não conhecem o evangelho da graça? Grandes doutores, grandes senhores, pessoas cheias de anéis, cheias de diploma, tem uma biblioteca com vários livros, mas não sabem nada, não conhecem nada a respeito do evangelho da graça. E por causa disso, não estão reinando em vida. Não adianta, abençoados. Não existe uma outra maneira de você ser feliz nessa terra, a não ser com o conhecimento do evangelho. Não adianta, não interessa você ter muito dinheiro. É bom ter muito dinheiro, também gosto de ter muito dinheiro, mas isso não vai te trazer a verdadeira felicidade. O que te faz feliz é o conhecimento do evangelho da graça de Deus, que te mostra a sua verdadeira posição. Nós temos recebido aqui bastante correios, graças a Deus, como nós falamos aqui no começo. Eu gostaria aqui de repetir um correio que eu recebi aqui. Nós aqui recebemos um correio de um abençoado lá de São Paulo. O nome desse abençoado é Marcos Antônio de Souza. Abençoado, receba aí uma saudação nossa, um abraço. Eu vou repetir aqui o que você escreveu para nós, o correio que você nos passou. Foi uma coisa assim tão bonita, tão linda, que nós tomamos a liberdade de passar para a amada do Senhor. Ele nos escreveu falando assim, ó: o reino dos céus está dentro de nós. Olha que coisa linda. A palavra de Deus está em nós. A palavra de Deus, que é o evangelho da graça. O verbo de Deus habita dentro de nós.
Olha que coisa linda, abençoados. A palavra de Deus é Espírito. Olha só, tem que ter um conhecimento do Evangelho para entender uma coisa dessa. E diz mais, o Espírito Santo está dentro dos cristãos, de todos os filhos. E mais, isto é maravilhoso. Olha que coisa maravilhosa, não é isso? Somos santuário de Deus. O próprio Deus já habita aqui dentro de nós. Esse correio nós recebemos desse abençoado lá de São Paulo, Marco Antônio de Souza. Abençoado, receba aí o nosso carinho, receba aí a nossa alegria por receber, sabermos que essa palavra está fazendo a diferença aí na sua mente. Estamos aqui, abençoados, no reino até, veja bem, até terminarmos a nossa participação de carne e sangue. E aí voltamos para o paraíso. Quando terminar a nossa participação, eu particularmente espero que isso dure bastante tempo, que leve muitos anos aí para acontecer, não é isso? Porque o reino aqui é muito bom. Depois então que nós conhecemos o Evangelho da Graça, abençoados, isso aqui virou uma maravilha, é muito bom estar aqui. Eu penso que melhor do que esse reino aqui, só o paraíso. Mas eu recebo ainda ficar aqui muitos anos aqui, louvando o nosso Deus, o nosso Pai, aqui nesse reino. Que só Ele é digno de todo louvor, é digno de toda glória. E nos fez filhos desde antes da fundação do mundo. Então, abençoados, se você entende, se você recebe que esse conhecimento te fez bem e que possa chegar a outros abençoados, para que eles também possam entender, compartilhe as mensagens. Bote essas mensagens aí nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos do Facebook. Se inscreva aí no nosso canal do YouTube. Gostaria de te incentivar mais uma vez que você se inscreva aí no canal para que essa palavra ela corra com mais velocidade, para que as pessoas possam entender a diferença do que é reino de Deus, do que é paraíso. Porque as pessoas estão esperando ir para um lugar e não sabem o que estão fazendo aqui. A religião não explica qual é a nossa posição aqui, o que acontece aqui, e muito menos sabe para onde vão, não sabe o que tem que fazer, estão completamente perdidos. E se você quer levar esse conhecimento às outras pessoas, nos ajude, participe conosco, porque esse é um trabalho muito excelente, é um trabalho assim muito glorioso, que Deus mesmo tem colocado aí no nosso pensamento, na nossa mente, no nosso coração. E eu convido você a compartilhar conosco essas mensagens, que outros também cheguem ao pleno conhecimento da graça de Deus. Abençoados, eu recebo que essa semana seja uma semana excelente para você e que a sua mente viva mais tranquila, o teu conhecimento crescendo, você durma bem, porque você sabe quem você sabe o que você está fazendo aqui e principalmente, sabe para onde você vai depois que você for sacado desse corpo. A morte não te assusta. Por quê? Por causa do conhecimento que está na sua mente. Abençoados com todas as bênçãos. Recebo que hoje seja a melhor noite da sua vida.